E aí, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Victor, sou professor da Universidade do Estado de Mato Grosso e nós estaremos iniciando agora o nosso bloco Constitucionalizando. Sejam bem-vindos e espero compartilhar com vocês esse conhecimento. E o nosso tema de hoje é sobre conceito do direito constitucional. Mas antes de tudo, antes mesmo de iniciar esse conceito, antes mesmo de tratar sobre o conceito de direito constitucional, já deixemos nossa mente bem aberta para compreender essa essência do direito constitucional e entender que o direito constitucional ele está em todo lugar, toca todas as coisas e está perante todos os setores da sociedade. Enfim, de início, assim como qualquer outra área do direito, quando se trata de qualquer instituto, o primeiro ponto é conceituá-lo. E para entender esse direito constitucional, nós temos que partir de um retrospecto histórico, da nossa própria história mesmo. Vez que o direito constitucional ele cresce com a humanidade, nasce com a humanidade e cresce com a humanidade, e que convive com a mesma relação de mutualismo. Não existe sociedade sem a compreensão de um direito constitucional. Não existe uma sociedade hoje formada sem uma normatização considerada suprema e que é aplicada a todo o Estado, toda aquela sociedade. Então, direito constitucional, a Constituição, se ela é inerente à formação de um Estado. Feito esse primeiro apontamento, já poderemos iniciar então aqui a conceituar o que é direito constitucional e, na verdade, entender o que é Constituição. De início, os grandes doutrinadores, de forma bem acentuada, explicam que a Constituição é um conjunto de normas jurídicas supremas que estabelecem os fundamentos da organização do Estado e da própria sociedade, que também dispõe e regula a forma do Estado, a forma e o sistema de governo e o seu regime político, seus objetivos fundamentais, o modo de aquisição e exercício do poder, a composição deste poder, as competências e os funcionamentos dos órgãos, os seus limites de atuação e também as responsabilidades dos seus dirigentes. E por fim, que é aquela que estabelece uma cartilha de direitos e garantias fundamentais e que também apresentam as principais regras do convívio social. Resumidamente, o direito constitucional, a Constituição, ela pode ser entendida como uma carta normativa suprema que será trabalhada sobre 3 vértices, sendo o primeiro a organização do Estado e da sociedade, o segundo a separação dos poderes e o terceiro vértice a garantia e disposição de direitos fundamentais, sendo que esse último vértice, um rol de garantias e direitos fundamentais, será o responsável por limitar tanto a organização quanto a separação dos poderes. Ele será esse vértice que garantirá a limitação da organização e também a separação dos poderes. Por que limitará? Porque não há como pensar em uma sociedade democrática se não houver a observância aos direitos e garantias fundamentais. Porque todo Estado tem que se movimentar com a finalidade de garantir os direitos fundamentais que foram com o tempo solidificados. Ou seja, não tem como imaginar hoje uma organização do Estado e da sociedade e uma separação dos poderes sem antes aplicá-las sobre o filtro do extenso rol de garantias e direitos fundamentais. Até porque nós temos que considerar também toda a carga histórica e toda a carga social que consubstanciou nesse grande rol de direitos e garantias fundamentais. Uma coisa que eu posso sempre te falar é que a Constituição ela pode e deve ser encarada como um manual de instrução do Estado. Tudo que você precisa saber
do Estado, você encontra dentro da Constituição. Se você quer saber a forma de governo, você vai buscar essa informação dentro da Constituição. Se você quer saber sobre o sistema legislativo, sobre a forma de criação de leis, você vai saber dentro da Constituição. Se você pretende compreender quais são os poderes que compõem aquele Estado, é dentro da Constituição que você encontrará essas respostas. E se você também quer compreender e estudar o rol de direitos e garantias fundamentais aplicadas àqueles cidadãos daquele Estado, é dentro da Constituição que você irá conseguir essas informações. Dentro da Constituição que você identificará o rol de direitos e garantias fundamentais protegidas dentro daquele Estado. Então, a Constituição, de fato, é um manual de instrução. Você encontra tudo. E a nossa Constituição, por ser uma Constituição analítica, preveu até demais. Então, a nossa Constituição, ela acabou, como eu sempre digo, ficou emocionada. Se emocionou e acabou prevendo tudo. Então, na nossa Constituição, você vai conseguir identificar todos os pontos que tocam a organização do Estado e da sociedade, como a organização dos setores, a organização da administração pública e dos seus órgãos e do aparelhamento estatal, como a separação dos poderes, com a disposição das competências dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e também o extenso rol de direitos e garantias fundamentais, como direito à vida, direito à saúde, direito ao trabalho. Enfim, é na Constituição que você irá encontrar todas essas informações, porque a Constituição é o grande manual de instrução do Estado. A Constituição é o grande manual de instrução de uma sociedade politicamente e juridicamente organizada. E eu falo isso e gosto sempre de citar um exemplo. Eu sou uma pessoa que é muito apegada à minha família, isso é incontestável. E lá na minha casa nós tínhamos a Constituição da minha mãe, que é a Constituição da Silvia. Então, se eu quisesse saber como funcionava a organização do meu lar, era só consultar a Constituição, que era minha mãe. Então, ela fazia toda a disposição de como funcionaria, como se organizaria o lar, como seria a separação dos poderes, poder paterno e materno, e principalmente quais eram os meus direitos e garantias fundamentais enquanto filho. É engraçado você imaginar isso, mas é um sistema que nós observamos em toda a sociedade. Então, Constituição é aquele termo, aquele texto magno, é aquela cartilha de normatização que irá explicar o funcionamento daquele Estado e que irá indicar também e identificar todos os direitos e garantias fundamentais que aquele Estado tem por obrigação tutelar. É o verdadeiro manual de instrução do Estado. E por que eu gosto de falar que a Constituição é esse verdadeiro manual de instrução? Porque a Constituição ela tem por essa obrigação de expor sobre a organização do Estado, sobre a separação dos poderes e sobre os direitos e garantias fundamentais. E isso são características de um Estado soberano. E a Constituição ela tem que ser compreendida como essa reunião dessas normas que organizam os elementos constitutivos do Estado. Então devemos entender também que a Constituição, assim, além de um pacto fundante de ordenamento e de supremacia de um povo, ela também é um órgão aberto, vivo e em constante evolução. Não tem como eu atribuir a um documento tão importante, não tem como eu atribuir a um documento tão relevante para uma sociedade uma duração, um prazo de validade. Não tem como eu imaginar um texto enrijecido que não permite uma evolução social, porque a Constituição ela deve ser enxergada como um órgão vivo em constante evolução com a própria sociedade. A Constituição de 1988, quando idealizada, ela foi idealizada sob uma perspectiva histórica, cultural e social daquela década de 80. Passado um processo de redemocratização,
passou por um processo no qual as garantias de direitos fundamentais foram muito feridas, lesadas por uma ditadura. Razão pela qual nós temos uma extensa cartilha de direitos fundamentais, uma força vinculante aplicada a elas, porque se viu no ápice da lesão aos direitos e aos direitos de liberdades mais simples, como liberdade de expressão, de consciência e também a liberdade ao pluralismo em todos os seus aspectos, seja pluralismo político, ideológico, cultural. Então, nós havíamos passado por um processo de limitação de direitos e até mesmo de exaurimento, até mesmo de lesão de direitos fundamentais. E por nós termos passado por esse processo histórico doloroso, que a Constituição ela veio com um processo de redemocratização, um processo de garantia, de rematerialização dos direitos e garantias fundamentais, trazendo os direitos e garantias fundamentais ao centro da Constituição, para que o Estado assim entenda a necessidade de proteger esses direitos e de aplicar esses direitos no caso concreto. Mas não basta imaginar a Constituição só naquele dado momento. Não basta imaginar a formação de uma Constituição, a aplicação de uma Constituição só para alcançar aquele momento. A Constituição não é algo para se durar pouco. Na verdade, a Constituição ela é um documento para se durar por muito tempo. Então, nós temos que entender que a Constituição é um órgão vivo. Ela nasce em um determinado momento histórico, mas ela tem que ter elementos suficientes para evoluir com a própria sociedade. Até porque ela precisa acompanhar essa sociedade. Ela precisa acompanhar a evolução histórica. Ela precisa respirar, viver e acompanhar a sociedade para que ela não se torne um documento imprestável, para que ela não se torne um documento inservível, para que ela sirva para as gerações futuras, até porque os elementos se alteram e as interpretações também deverão ser alteradas, evoluídas. Então, nós temos que entender que a Constituição ela tem que dialogar com a dinâmica social. Ela tem que dialogar com a evolução daquela sociedade a qual ela pretende regular. Assim, eu não posso pensar em uma normatização e um contexto normativo rígido. Eu não posso idealizar um conjunto de normas que não permite a evolução. A Constituição, ela deve ser pensada no hoje e para o amanhã. Ela tem que ser atual e prospectiva. Então, nós temos que pensar que a Constituição ela sempre estará em constante diálogo com essa dinâmica social e que a Constituição ela é esse grande manual de instrução, e assim como os manuais de instruções que sempre se alteram com o tempo, que sempre mudam com o tempo, a Constituição também deverá mudar. Eu gosto sempre de falar o seguinte também, um grande exemplo. A Constituição ela é como se fosse a receita, a grande receita de um Estado. Assim como a receita de um bolo, assim como a receita de qualquer tipo de alimento. Se você quer fazer um alimento dar certo, se você quer fazer com que aquele bolo que você tanto desejou seja bem executado, você tem que seguir à risca as instruções que você encontra. Se você então quer fazer com que um Estado de fato seja um Estado democrático de direito, você tem que seguir à risca também a receita que é apresentada dentro da Constituição. Então, para que um Estado possa funcionar, para que um Estado possa ser operante, ele deve seguir à risca a sua receita, que é a Constituição. E assim, encerro com vocês. Direito Constitucional sob a perspectiva de Constituição. Então, a Constituição é o grande manual de instrução do Estado. Até mais, até a próxima. E aqui encerro esse bloco Constitucionalizando.